paz, meus queridos. Bom dia. Vamos imediatamente pegar a nossa Bíblia, começar a nossa meditação na palavra do Senhor. E eu quero abrir a Bíblia com vocês em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 a 27. Uma palavra poderosa que Deus tem para as nossas vidas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Queridos, precisamos meditar nessa palavra para ter o nosso coração tranquilo. Por vezes nós ficamos tão ansiosos, tantas vezes nós ficamos tão ansiosos por tantas coisas, situações que surgem no nosso dia a dia, lá dentro da nossa casa, às vezes um problema familiar, uma conta para pagar, uma doença que surge, um problema no emprego. São tantas as situações que podem nos deixar ansiosos e então muitas vezes nós desabafamos com os amigos, desabafamos nas redes sociais e tantas vezes nós não nos atentamos para aquilo que a palavra de Deus nos fala. A ansiedade parece que corrompe o nosso coração. Nós queremos confiar e não conseguimos confiar. Lançamos nossa ansiedade na comida, na bebida, em vícios e em tantas outras coisas. Mas a palavra do Senhor, ela é tão clara quando ela nos diz que nós não temos que andar ansiosos pelas situações do dia a dia. E quando o nosso coração fica muito ansioso, então nós não podemos ser vencidos por essa ansiedade. Ter preocupações é natural do ser humano, mas nós não podemos passar o dia, a noite, perder o sono, ficar agitados pensando o dia inteiro nisso e então viver ansiosos o tempo todo. Não. Queridos, nós temos que aprender a levar as nossas ansiedades, aflições e problemas com orações e súplicas, levar tudo aos pés de Jesus. E aqui no texto que nós lemos com base, Jesus nos ensinou que não podemos acrescentar um único dia ao curso das nossas vidas com preocupações, ansiedades, com o nosso coração disparado em preocupação. E então neste momento eu quero junto com vocês analisar um pouquinho como é que nós podemos fazer para vencer essa ansiedade. Em primeiro lugar, meus queridos, nós temos que ter oração. Em todo tempo oração e entregar durante a nossa conversa com Deus tudo diante dele. A oração é mais do que um monólogo. A oração é um relacionamento profundo com Deus, onde nós compartilhamos com Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, onde nós abrimos para Ele o nosso coração, onde nós falamos para Ele, o nosso Pai, coisas que nós não podemos falar para mais ninguém. Ele é a pessoa certa para desabafar. Mas infelizmente nesse mundo moderno em que nós vivemos, muitos cristãos passam dias e dias sem reservar um tempinho sequer para falar com Deus em oração. Muitos dizem que é falta de tempo, muitos dizem que é muito trabalho, muitos dizem que tantas coisas, meus queridos, tantas coisas. E o que a gente percebe é que as pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus e mergulhando
numa ansiedade profunda que leva a uma depressão, que tem levado muitos ao suicídio. Mas aqui nós vemos tão claramente que quando nós colocamos as nossas petições, quando nós colocamos todas as nossas aflições diante de Deus em oração, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente em sua paz. Queridos, você já percebeu que quando nós estamos nervosos, ansiosos, preocupados, ficamos tão focados nisso que nós nos tornamos ingratos? Jesus morreu por nós lá na cruz, então nós temos motivos suficientes para nós sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos faz diariamente em nossa vida. Pelo ar que respiramos, pela vida que nós temos, pelo emprego que nós temos, por Ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queridos, e nós podemos crer de todo o nosso coração que Ele é fiel. Ele promete e cumpre tudo aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Então nós temos que murmurar menos, reclamar menos, nos aproximar mais de Deus e começar a ser mais gratos por tudo que Ele prometeu e vai fazer. Às vezes deixamos nossas ansiedades tomar conta da nossa vida e isso vai criando em nós uma situação de vida rancorosa, onde tudo é motivo para murmuração, onde tudo é motivo para briga dentro do nosso lar. E então muitas vezes nós chegamos a Deus somente com palavras de reclamação e não com ações de graças, como diz a palavra do Senhor. Nossas palavras, ou elas enchem os lugares com a glória de Deus, na nossa casa, no emprego, com nossos filhos, ou essas mesmas palavras podem trazer destruição. Podem trazer destruição, separação no lar. Então, meus queridos, nesse dia o que o Senhor está querendo nos dizer é que nossas palavras, independente da situação que nós estamos vivendo, sejam de ações de graças, porque as nossas palavras têm poder de vida, têm poder de morte, elas têm poder de animar ou de desanimar, elas têm poder de levantar ou de destruir vidas. As palavras que saem da nossa boca têm poder para reerguer o cansado, o desanimado. As nossas palavras têm poder de curar. Sim, curar nosso ser, nossa alma, nosso interior e nos desafiar a sermos melhores a cada dia, consolar e proclamar o nome de Jesus. Aleluia! A palavra de Deus nos diz no Salmo 141, põe guardas a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ou seja, cuide com as suas palavras. Mesmo em meio ao caos, em situações difíceis, em problemas que se levantam na tua vida para te paralisar, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que por meio da paz que excede o nosso entendimento, podemos nos tranquilizar no Senhor, pois só Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia! E a palavra, além de nos ensinar o que nós não devemos ficar, que nós não devemos ficar ansiosos, ela também nos ensina sobre coisas que nós devemos fazer. Ela nos ensina a pensar sobre tudo que é verdadeiro, sobre tudo que é honesto, sobre tudo que é justo, sobre tudo que é puro, sobre tudo que é amável, sobre tudo que é de boa fama. E que se há alguma virtude, então há louvor. Então a glória do Senhor é manifesta. E quando eu e você fazemos isso, quando nós mudamos o nosso jeito de enxergar a vida,
ver o que é bom, ver o que nos faz sorrir, ver o que é agradável. Então tudo começa a mudar em nossa vida. Então nós temos um coração cheio de alegria, de esperança, de confiança. E então nós começamos a enxergar todas as coisas com pureza. Nós começamos a enxergar as mãos de Deus em todas as coisas, trabalhando para um propósito muito maior. Aleluia! E então nós podemos abrir a nossa palavra e ver que 1 Pedro 5 nos diz para lançarmos sobre Ele, sim, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, preocupação, dor de cabeça, aflição com o dia de amanhã, porque Ele tem cuidado de nós. Então lança sobre Ele tudo isso que está te afligindo agora, que está te deixando noite sem dormir, que está deixando o teu coração disparado, que está te deixando triste, abatido, sem saber o que fazer, sem saber se haverá uma saída. Coloca tudo sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você, Ele não se esquece de você, Ele escolheu você mesmo antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Então não se preocupe, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele vai te trazer o melhor, um futuro pleno, sem lhe causar danos, um futuro de paz, bênção e prosperidade. Amém? Queridos, tem dias sim que nós acordamos com o problema pairando e mexendo na nossa mente. E muitas vezes é o problema da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. E já estraga o nosso dia de hoje. Mas a palavra diz que nós devemos simplesmente nos preocupar com o problema de hoje, com as nossas tarefas de hoje, com a situação de hoje e depositar toda a ansiedade em Jesus. Queridos, não adianta nós ficarmos ansiosos, fatigados, preocupados, exaustos de tanta preocupação. Nós precisamos confiar no Senhor, porque quando nós estamos ansiosos demais, isso demonstra falta de confiança no agir do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe o que você suporta ou não. Ele sabe todos os momentos da sua vida, independente de qualquer situação que você venha a passar. Queridos, muitas vezes somos nós que acrescentamos doenças físicas por causa da nossa ansiedade. Você já parou para pensar nisso? Que o tanto que você se preocupa pode trazer problemas para o teu coração, problemas no teu corpo físico, problemas no teu relacionamento familiar, porque você já não consegue conversar direito, você está totalmente transtornado. E então Provérbios nos fala que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Queridos, a ansiedade pode gerar depressão, crises fortíssimas de pânico, mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque muitas vezes nós estamos tão ansiosos que não enxergamos a mão de Deus trabalhando ao nosso favor, que não enxergamos as respostas do Senhor para a nossa vida. A nossa mente se bloqueia e ela mira somente no problema e já não enxerga nada mais ao nosso redor. Então, às vezes, nós ficamos tão focados no problema, na guerra, na situação contrária, que não vemos que no meio dessa guerra existe vida. Aleluia! Existe vida em abundância.
Existe vida, uma nova vida, uma resposta, uma nova estação brotando da parte do Senhor. Em meio ao caos existe vida do Senhor nascendo. Às vezes o Senhor nos pede somente para olhar para o outro lado e ver a vida brotando e ver um novo caminho se abrindo. E tantas vezes nós insistimos em olhar só para o problema e não vemos a solução que Deus está colocando diante de nós. Querido, nós precisamos aprender a ocupar a mente com coisas boas, úteis, edificantes. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas o que tem ocupado a sua mente? Sabemos que a nossa mente é um campo de batalha entre o bem, entre o mal, entre o fracasso e o sucesso. Há um ditado que nos diz que mente vazia é a oficina do diabo. Por outro lado, uma mente cheia de pensamentos maus já é uma edificação do diabo. O texto que nós lemos nos ensina que nós temos que aprender a ocupar nossa mente com tudo que é honesto, com tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, louvor e com tudo que provém de Deus. E então nós praticamos a palavra, os princípios, os mandamentos, as promessas que o Senhor deixou para nós vão se tornando realidade em nossas vidas. E então nós podemos analisar o que está em Tiago no capítulo 1, quando ele diz que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Olhou para a palavra, viu as promessas, viu o que Deus quer fazer na sua vida, mas logo esquece. E olha, foca somente no problema. Não. A palavra nos diz que mais do que deixar a palavra habitar em nossos corações, precisamos assumir nós mesmos o compromisso de praticar os ensinamentos bíblicos que nós temos aprendido dia após dia. Confiança, fé inabalável, colocar tudo diante do Senhor. Isso nós precisamos viver dia após dia como verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus. Peça ao Espírito Santo que Ele te ajude a colocar em prática tudinho que você tem aprendido na palavra de Deus. Se você tem sofrido com excesso de ansiedade, neste momento, agora mesmo, Deus te convida a colocar tudo diante dele e começar a colocar essa palavra em prática. Oração, ocupar a mente com coisas boas, verdadeiras, coisas que vêm do céu, praticar a palavra te ajudarão a vencer toda essa tua preocupação excessiva. Também nunca podemos esquecer das palavras confortantes do salmista quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. E nós podemos escolher viver de uma forma sem ansiedade. Não viver ansiosos. Então nós temos que aprender a depositar todos os nossos problemas aos pés do Senhor. E então eles não te seguirão mais numa vida diferenciada que provém do Senhor. Este é um ato de fé. Buscar o seu reino, a sua justiça e crer que as demais coisas serão acrescentadas. Por fim, eu quero destacar para vocês o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus está no teu amanhã.
Deus está provendo o teu amanhã. Deus está provendo tudo que você precisa para amanhã. Então, nós temos que aprender a viver cada dia de uma vez. Não é tempo de nos preocuparmos com um amanhã incerto, distante, longínquo. Mas nós temos que viver o hoje. Ser grato por tudo que Deus nos dá hoje, pelo que Ele nos oferece, pelo seu imenso amor que Ele está derramando sobre nós neste momento. Buscar o reino de Deus e entregar todas as suas preocupações a Ele, em nome de Jesus. Essa é a receita da cura espiritual para você e sua família. Que Deus te abençoe e te livre de todo o mal, em nome de Jesus.